para 4,18%. A polícia do Missouri investiga o caso de um jovem negro baleado na cabeça após tocar uma campainha errada na cidade de Kansas City. O adolescente de 16 anos saiu para buscar os irmãos mais novos na casa de um amigo, confundiu os imóveis e foi alvejado. Segundo a polícia, o estado de saúde do jovem é estável, mas há risco de vida. O atirador ainda não foi identificado. No horário de Brasília, 4:01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 3 minutos. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Hoje é segunda-feira, hein? Dia 17 de abril de 2023. Cá estamos nós para mais uma segundona de muita informação. Começou o Campeonato Brasileiro da Série A, começou o Campeonato Brasileiro da Série B, começou o Campeonato Brasileiro da Série... Não, a Série C ainda não, né? Não, ainda não. Nem a Série C, nem a Série D. Começamos apenas com Série A e Série B, mas Guarani entrou em campo, inaugurou a Série B do Campeonato Nacional, venceu na volta do Lionel Regis ao Bugre, né? Colocando a camisa 78 para jogar. A Ponte Preta jogou no domingo, tropeçou, perdeu. Nós tivemos também o começo do Campeonato Brasileiro. Sim. O Palmeiras venceu, o Corinthians venceu, o Santos perdeu, o São Paulo perdeu. Infelizmente, hein? Que isso. Peixão começou, mas também foi garfado. Isso aí ninguém fala, né? A gente vai falar um pouco do jogo do Santos, do São Paulo, a expectativa para essa semana. Tem Libertadores amanhã. Tem Libertadores na quarta-feira. Tem Libertadores na quinta-feira. Tem Sul-Americana amanhã. Tem Sul-Americana na quarta-feira. E tem Sul-Americana na sexta-feira. Não, na sexta não. Quinta, então tá bom. Só pra ver se vocês estavam ligadinhos no sempre programa. ligado, de olho no lance. Boa tarde, Carlão de Freitas, tudo bem? Boa tarde, Eliel, tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde, ouvintes CBN. Vamos lá com mais um Arena. Começou a palhaçada. Começou a palhaçada. Boa tarde pra você, Antônio Lupe, com corte de cabelo totalmente revigorado. O menino tá bem, hein? Tá na estica. Eu tô sempre bem, né? Sempre bem. Você quer terminar de escrever a mensagem enquanto eu dou boa tarde pro Fábio Scheibe? Boa tarde, Fábio Scheibe. O cara tá no WhatsApp aqui. Tá completamente alone. Não, eu tô... Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Carlão, Lupe, Heitor. E começou o Brasileirão da disciplina e tolerância zero agora, viu, Eliel? Mas eu vou falar um negócio pra você, viu, o meu caro Fábio Scheibe. Em loco, pude ver o quão Abel Ferreira é chato, hein, velho? Com toda a paciência. Mesmo, né? Não, com toda a paciência que a arbitragem tem que ter, eu concordo que tudo bem, vai, em alguns momentos ali a arbitragem passa um pouquinho. Mas o Abel, dá uma segurada, né? aí. Tava na casa do Verde esse fim de semana, porque fui convidado de honra de Fábio Scheibe. Pro camarote de Fábio Scheibe. Foi o Fábio Scheibe ou foi o amigo dele que recebeu o WhatsApp, o SMS da contratação do Arthur? Foi o amigo do Fábio Scheibe. Foi esse amigo do Fábio Scheibe que convidou a gente. Legal. Pra representar o Arena, participar desse jogo inaugural do Brasileirão em São Paulo. Não, já entendi. 90% da torcida do Palmeiras
reclamou dessa questão do Abel. Quantos por cento? 90%. Das torcedores que estavam em volta da gente ali, né? Falavam todos, de maneira quase todos, porque um ou outro não comentou. Mas falava assim, pô, Abel, a gente sabe que você é um bom treinador, nosso time, enaltecemos e tal, mas dá uma segurada. Primeiro jogo, você é expulso contra o Cuiabá, velho. Aí não, né? Aí o Abel falou essas coisas que fazem a gente ficar triste. Então volta pra Portugal. Deixa 2 milhões aí. Exato, volta pra Portugal. Que a gente ficaria feliz. A gente que torce, por exemplo, eu pro Santos. Tá bom. Ficaria 100% contente se o Abel voltasse pra Portugal. Agora, ele tem que dar um show, dar um piti. A coletiva. Todo jogo ele dá aquele estrelismo danado na beira do campo. E aí o árbitro brasileiro que é impaciente. O Abel. Tô com o Heitor, viu? Tô com o Heitor nessa daí. O Heitor mandou muito bem na crônica que ele escreveu sobre essa situação do Abel aí. Nós não somos obrigados a engolir tudo. Não é porque o cara é campeão de tudo que a gente tem que aceitar. E como diz o Rogério Correia, esse Brasileirão vai ser isso às vezes. Um grandão pegando um pequeno aí, e é isso, não tem como. Mas eu acho que a principal frase do final de semana é de Aleph Manga. Qual foi? Que o campeonato brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. Mas ele tá certo, porque tem a Copa do Brasil, tem os estaduais. Ele não tá de todo errado não, viu, Lupe? Você tentou tripudiar em cima do desvio. Não é uma canelada gigantesca, mas é uma frase de efeito. Eu tô aqui, não, mas esse aí não fui eu não, Tive o Aleph Manga. Um grande sábado, graças a Fábio Scheib. Adorei. Quando a nossa vila, que vai ser o estádio mais moderno desse Brasil, ficar pronto, vou retribuir ao Fábio Scheib, que até caiu a conexão. Oi, Heitor, tudo bem? Heitor Esmeris, que hoje tá por cima de todo tipo de crítica. Porque foi ele extremamente apedrejado aqui no programa pelo torcedor Ponte Pretano quando disse lá no GE que a Ponte era uma incógnita para essa série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor pegou no pé do Heitor, teve gente mandando áudio, chamaram o Heitor até de bobão, lembra? E o Heitor estava certo, a Ponte começou a Série B tomando de 3-0 do Vitória. E eu não posso aqui ser leviano de usar o termo não viu a cor da bola. Não, porque a Ponte jogou bem. A Ponte perdeu boas oportunidades. O 3-0 não resume o que é o jogo. Mas perdeu porque Série B é outra coisa, né, Heitor? Fala, pessoal. Boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe, Fábio Scheib. O que eu acho que aconteceu é justamente essa diferença de nível entre as competições. Erros da Ponte que eram perdoados na Série A2 por adversários menos qualificados, desta vez custaram caro na estreia da Série B. Resumiu bem. Você pode falhar contra um Rio Claro, contra o Velo, com todo respeito a essas agremiações e tudo mais, mas você falha contra um time de Série B que tem jogador de qualidade, meu amigo, é 3-0. Tudo bem que o Kaique falhou no primeiro gol de falta lá, a verdade seja dita. Não achei, não. Foi no meio das pernas dele, cara. Mas foi no meio das pernas. O goleiro tomar gol no meio das pernas me incomoda. Me incomoda muito. E o ouvinte também já começa o programa com... Hoje eu não tô pra provocação não, viu, Antônio Lupe? Tá bom. Hoje eu não tô. O ouvinte colocou aqui, se o campeonato acabasse hoje, qual seria a situação dos clubes de Campinas? Um campeão e um rebaixado. Ele quis fazer essa analogia, só porque um ganhou de 4-1, outro perdeu de 3-0, mas avisa o ouvinte aí, Lupe, você faça isso, por favor, que o campeonato tem 37 rodadas. O campeonato... você tá respondendo pelo WhatsApp. Pode falar no ar, viu, Lupe? Ô amigo Gabriel, fera! O campeonato, faltam 37 jogos. É uma longa caminhada, ele só vai terminar quando o Papai Noel estiver colocando as barbas de molho. É isso aí. Tá falado. Hoje eu não tô com paciência, não. E outra coisa também, Davidson, eu sei que você é ídolo no Palmeiras, tem história no Palmeiras, mas não dá pra ficar parando toda hora e mandando tchauzinho pra torcida do Palmeiras. Você defende outro verde hoje, viu, David? Se eu tô no time, mal dou-lhe uma rasgada, Você defende... rapaz, ele no primeiro tempo teve escanteio, ele é o homem do primeiro pau. Ele me vira pra torcida do Palmeiras, começa a bater palma e os caras cobrando escanteio. É brincadeira. Davidson. Aí não. Qual que é o ataque? E outra coisa também, não dá mais pro Soares perder pênalti como tá perdendo não, hein? Recebe muita grana pra ficar perdendo pênalti. Hoje eu tô daquele jeito, hein, Lu? O ataque dos loucos, Aleph Manga e Davidson. Rapaz, hoje eu tô daquele jeito, hein? Eu tô sentindo que você tá meio eufórico, meio nervoso. Não, cheguei com tudo. Então, assim, acho que a gente pode... começar o programa, né, pra ver se você... Não, antes de começar, eu queria dar mais um recado aqui. Pois não. Atenção, arbitragem brasileira. O moço do VAR, o árbitro do jogo de Corinthians e Cruzeiro.
O que o Fagner fez, mais uma vez, foi agressão. No Bruno Rodrigues. Foi agressão. Se o VAR não tiver uma boa vontade pra ver essas coisas, esse rapaz vai ficar impune até quando? Já machucou um monte aí. A gente tá na primeira rodada, hein? Você imagina o bichão na 10ª rodada. Pelo amor de Deus. Vai chamar ele Talk Show Críticas. Já diria Thiaguinho, chegando. É bom jogador. Jogador de nível de seleção brasileira. Mas não dá, ele tem um pavio muito curto pra algumas divididas e sei lá. E também não tô gostando do meu time na NBA não, viu? Tomou uma sacada lá do Kings, Sacramento Kings. Qual que é seu time? Fiquei acordado, Golden State. Fiquei acordado até tarde e perdemos ainda porque o Heitor fica zicando a gente só porque ele torce pro foi jogão, pô. Perdeu na última bola só. Mas como que o Curry me erra uma bola de 3, especialidade dele? Eu tô meio nervoso. Começa o programa aí. Vamos começar o programa hoje? Bora! Isso, o Arena, que tem Bolacha no comando técnico e o biscoito. França no streaming. Bolacha e biscoito no streaming. O Arena está no ar. Arena CBN. A nova Ford Transit entrega mais produtividade para o seu negócio com robustez, tecnologia, conectividade e versatilidade. Acesse ford.com.br e surpreenda-se. Temos a solução completa para sua frota de veículos comerciais. Visite a concessionária mais próxima e aproveite condições especiais. Ford Pro, seu negócio em movimento. No trânsito, escolha a vida. Hora de se envolver no maior romance de todos os tempos. Mas calma, tô falando do filme Belo Desastre, que está em cartaz na Cinemark. A história conta como 2 jovens se apaixonaram perdidamente. Mas será que esse conto de fadas terá um final feliz? Afinal, Abby pode não ser a princesa que parece. Compre seu ingresso pelo app Cinemark e descubra o que o destino reserva para esse casal. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. 6ª campanha regional contra a Aedes aegypti. É urgente. Precisamos ficar atentos à disseminação da dengue, chikungunya e zika. Doenças que têm atingido muitas pessoas em nossa região. Infelizmente, os casos aumentaram. Mas podemos fazer a diferença no combate ao mosquito transmissor. Por isso, participe da 6ª campanha regional contra a Aedes aegypti. Juntos, vamos mobilizar nossas comunidades para não deixar a situação se agravar. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Uniceter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse uniceter.com.br. Uniceter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h15 de volta com o Arena CBN. Começamos o programa hoje acelerado, hein? Daquele jeito, daquele jeitão. E o Carlão de Freitas também vai tomar suspensão porque pede delivery no meio do programa, Lupe. Aí não dá, hein? Aí vai ficar complicado. Cada dia mais tá complicado o Carlão. Ele pediu aquele lanche, não pode fazer propaganda, né? Pediu aquele lanche lá do Arcos Dourados, né? Não pode falar o nome. Isso, que nas horas vagas ele também trabalha como MC, né? Ou como palhaço, né? Palhaço também vai. Nossa! O que é isso aí, Carlão? Já se alimentou. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, cara. Que isso aí, cara. Pô, o Carlão volta Lara pro estúdio com... Lara Creme. Lara Creme do Lara Creme. Que isso aí, velho? Detox? É detox? Sério mesmo? Ah, não acredito, velho.
É suco detox? Minha esposa que mandou, poxa. A dona Camila mandou com todo carinho. Então ela Mas era pra chegar antes do programa. Agora Sobe a trilha. agradeça a ela com uma declaração de amor. Camila, Acho que seria muito importante. obrigado. Tá uma delícia. Vitamina de morango. É o fim do arena. Vitamina de morango. Vitamina. Pelo amor de Deus. Você gosta de vitamina, Carlão? Gosto. Vitamina não é boa, velho. Não. De morango, não. Vitamina boa é de abacate. É um suco de morango, né? Vitamina de abacate é muito boa. Já comeu? Já bebeu, Heitor? De abacate, não. Vitamina de abacate eu Mas nunca gostei tomei, do não. Heitor do Lara Creme. Tá louco. Lara Creme é gigante, né? Que é Lara É gigante. Porra. Lara Creme num sábado, às Nossa, 2 horas da manhã. Eu não sei o que é. É o sorvete de creme com tudo com suco de laranja. É maravilhoso. Lara Nunca Creme? experimentei. Nunca experimentei. Dica boa. Boa. Tá Eu achei até que era nome de restaurante, porque Não, parece. Não, é sorvete de creme com suco de laranja. É uma delícia. Ó, o senhor tá derramando a vitamina aí na mesa, viu? Não, sou louco. E quase não tem barata aqui no prédio. Toma cuidado, Você hein? reparou que estão com cartaz ali, alimentos e bebidas apenas na cozinha. Não, bebidas. Meu Deus do céu. Dá um close aí, Daniel, dele tomando esse Lara Creme. Não. É Lara Morango esse, vai. Não, Morango Creme. Ah, sei lá. Bom, 4 horas e 17 minutos, tem gente mandando áudio. Tem ouvinte mandando áudio, então vamos colocar no ar a palavra do nosso ouvinte aqui na CBN. Boa tarde, Arena. Brasileirão começou, hein? E quem tem mais, tem 11, hein? Não desprezem o passado. Ou algum de vocês aí tem coragem de dizer pros hooligans do Liverpool que o que eles ganharam pra trás antes da nova Premier League não vale? Hein? Um abraço pra vocês. Muito boa tarde pra vocês. Fábio Veloso, Nova Odessa. Por que essa provocação de graça, assim? Mas ninguém nunca descartou os títulos do Palmeiras. Ou descartou na época que o Palmeiras... Aquele fax lá, vamos falar a verdade, né? Não. O Robertão é uma coisa. Não, mas peraí. O pessoal fala, o Palmeiras ganhou 2 brasileiros no mesmo ano. Ganhou 2 Libertadores no mesmo ano. E aí? Quem vai descredibilizar isso? Mas eu acho que o Robertão é uma coisa, brasileiro é Não. outra. De 71 pra cá, e sim. Mas ainda assim é o maior campeão nacional. Ah, não. Com relação à Gigante. história palmeirense. Eu fiquei um pouquinho verde depois que visitei lá. Eu gostei. Eu gostei. Eu prefiro não comentar. Bem Eu cantadinho. Gostei. Vai. Mais um áudio aí, Eduardo. Boa tarde, amigos do Arena. Boa JP tarde. de Moraes, da Padre Anchieta. Grande vitória do Guarani na sexta, hein? Criou uma expectativa muito boa para fazer um bom campeonato. Quiçá até subir para a Série A. E o que foi muito bom é que ganhou o primeiro tempo com o time do Paulista, né? Inclusive com os desfalques do Rios, do Jamerson, que não estão mais aí. Ele fez um bom primeiro tempo e ganhou o jogo. Expectativa muito boa mesmo. Boa. Aliás, o Rios fez um bom jogo. Entrou pouco no jogo do Palmeiras, mas é diferente. Ele entrou no Trend Topics. Ele é bom Twitter. jogador. Entrou? Pessoal elogiando, Lupe? Falando o que dele? Eu não vi, eu tava de folga no final de semana. Eu tava no Twitter dando uma passada e vi que Você ele tava tava de no folga Trend nesse Topics. fim de semana? E no que vai entrar agora? É. Mas e o jogo do Guarani? Não, é ponte sexta-noite. Sexta é 21, feriado, né? É. Cara, 9h30 da madrugada. Carlão faz. E o jogo no sábado do basquete? Não tô sabendo. Basquete LBF, Campinas. Vai ter? Vai ter. Já reservei. O que a gente faz? Vou visitar meus primos lá em Cubatão. Não. Vou ter que dar uma ligada aí, né? Fazer o quê? Tudo Por bem, falar né? em jogo e estreia de Série B, Série D, não, Série D ainda não, Série A, parabéns a toda a turma da IPTV, toda a galera da IPTV. Começou hoje o Globo Esporte Local, com a Bruna Ficagna na apresentação, o PG para São Carlos, o Geraldo para Ribeirão, e depois um bloco para falar dos grandes. Muito legal, hein? Boa matéria da Ponte, derrota da Ponte com as entrevistas aí do Hélio. Muito bom também o material da vitória do Guarani. E a gente focado mais na nossa área de cobertura aqui. Parabéns à IPTV pela iniciativa de colocar no Globo Esporte para chamar de seu. Só nosso. É isso aí, só nosso. Do jeito que a torcida interiorana merece. É isso aí. E hoje ficou muito bom, hein? Ficou bem legal. Você gostou? Parabéns Lu? a todos os envolvidos. Eu adorei.
Só tá esperando o convite, já cortou até o cabelo, né, Lupe? Não, ficou muito bom. Aliás, a matéria que foi feita com o Regis, muito bem. Os ganchos que foram feitos. Messi careca? Messi, careca, Messi, Regis, muito bom. O Messi, o Messi, o próprio careca, eu acho que não tem aquela história que você falou que podia ser sparring do Peterson. Talvez o Regis servisse para ser o cara que apertava a chuteira dos dois, ou não? Sim. Tá bom. Mas como o próprio Regis disse na matéria, se eu tiver 10% do Messi... Exato. Nossa, se ele tivesse 10% do talento do Messi, ele seria o quê? Um Neymar? Ou não? Nossa, aí acho que a gente já pode pular pro assunto seguinte da nossa pauta. Não vamos, não. Não. Vamos, então tá bom. vamos parar onde começou esse assunto. Vamos matar na raiz. Ah, o ouvinte mandou uma boa aqui, ó. Olha aí, ô Lupe, final 66. Fala você essa. Vai. Se consagra. Não vou falar. Vou falar. Ó, vamos começar, vamos fazer o seguinte então, a gente vai falar dos assuntos pela linha do tempo que eles aconteceram. Certo. Pra não vir, começou falando do um, não falou do outro, então ó, Guarani, sexta-feira, estreia legal, Carlão? Venceu bem, venceu com merecimento. Talvez um placar elástico pelo que o Avaí apresentou também, mas isso não atrapalha, não muda em nada o Guarani, que jogou bem. O Regis entrou, deu uma outra personalidade à equipe, ele é diferenciado sim para a competição. A gente espera que o Regis não se machuque, né, que possa ajudar o Guarani, de repente até nas 38 rodadas, que aí fatalmente o Guarani é uma equipe que vai brigar lá na frente. É um início ainda, preciso ter calma, comedimento, mas deu uma impressão muito boa do que pode ser esse Bugre aí na Série B. Você trabalhou no jogo como repórter. Trabalhei. Né? Mostrando o seu novo corte de cabelo pro Brasil inteiro. Percebi o seu cabelo diferenciado também. É o mesmo do último corte. Você gostou do jogo? Gostei. Eu gostei principalmente da atuação do Bruninho, que muita gente até elogiou, pegou no pé dele, né, antes do gol que ele marcou e também da assistência em que deu pro Derek, mas o Bruninho fez um bom jogo. A gente precisa ressaltar também a entrega do jogador, né, porque ele terminou o jogo, inclusive registrou isso no microfone da CBN, muito cansado. Inclusive, quando subiu a placa que o Matheus ia sair com câimbras, ele teve que ficar praticamente no sacrifício em campo. E ressaltar também o que foi feito pelo Regis, né, que entrou em campo, mudou a história do jogo, uma boa vitória do Guarani. E o Alex Cabeção, que foi um excelente jogador, um craque, na minha opinião, um dos maiores que vi jogar. O Alex vai ter trabalho no comando técnico do Avaí. Ah, meu Deus. Mas vamos lá. Heitor Esmeriz, Guarani 4-1 pra cima do Avaí. Uma boa impressão, uma boa primeira impressão do Guarani. E o que me chamou a atenção foi a objetividade do Guarani com a bola nos pés. Um time que marcava com as linhas um pouco mais recuadas e quando saía tinha uma transição muito rápida. É só a gente ver os 4 gols do Guarani, toques envolvendo a marcação do Avaí e chegando muito, muito rapidamente no ataque. Já é um traço aí que a gente pode projetar do trabalho do Bruno Pivetti aí para a sequência da Série B. Me chamou muita atenção essa objetividade do Guarani com a bola nos pés, uma transição muito rápida, uma marcação forte a partir da intermediária, uma transição rápida. Foi o aspecto tático que me chamou a atenção nesse primeiro jogo do Guarani, fora as questões individuais, e para mim o principal lance do jogo de sexta-feira foi o golaço do Matheus Barbosa, praticamente um déjà vu, né? Que a gente fala em relação ao gol que ele já tinha feito contra a Portuguesa. Então, para mim, foi o grande destaque individual da noite, foi o golaço do Matheus Barbosa, fora, claro, a atuação do Regis. E ali a gente até brinca, né? Quando o cara acerta um belo chute como esse, pegou na veia, né? Nossa. Tem uns que pega na veia, mas esse pegou na veia mesmo. Que paulada. Você sabe que o Matheus Barbosa, ele recebeu a intimação do Ibama, viu? Ah, é? Recebeu uma intimação do Ibama, porque ele não tá deixando as corujas dormir. Nossa. É a segunda vez que ele acerta a casa da coruja. Mas era de noite. De noite a coruja tá acordada, ela dorme de dia, Lupe. Ah, é? Mudou? Tá igual a piada. Não sabia disso, Lupe? Não. É verdade, Fábio? É verdade. Eu não sabia, corujas rapaz. ficam Mas faz pouco tempo ou não? Mudou agora, faz pouco tempo. Não, teve uma convenção. Ah, entendi. Aprovaram na convenção de coruja. Aquele português que comprou um papagaio, lembra? Ô, Fábio Chaves, você gostou da estreia do Bugre aí? Ah, gostei. O Regis realmente é diferenciado, né? Na Série B vai fazer muita diferença pro Bugre.
O Guarani sofreu um pouco depois do empate, né? Patinho empatou para o Avaí, mas depois conseguiu, com a entrada do Regis, conseguiu desequilibrar, deu uma bela assistência no gol do Bruninho, e depois conseguiu fazer aquele jogo fluir mais, né? O Guarani conseguiu uma boa vitória, e o que deixa, entre aspas, ressabiado e triste é a pouca presença do público no Brinco de Ouro, né? O público tem que acompanhar mais o Guarani, mais a Ponte Preta também, mostrar a força da torcida que, indo aos estádios, tanto o Guarani quanto o Ponte Preta, a força dos times vão crescer bastante. A gente sabe como o Guarani é conhecido nacionalmente pelo Brinco de Ouro cheio, pela presença do público, faz muita diferença, né? Qual foi o público? Vocês lembram? Lembra, Lupe? Você que sempre assiste. 3.500, né? 3.500. É, pouco mesmo, para um começo de Série B, né? Estreia do Regis, né? No domingo tivemos a estreia da Ponte Preta, e a Macaca foi goleada na estreia. Ô, Liel, posso só complementar ainda em cima do Guarani antes da gente partir pra Ponte? Não, depois desse susto que você tomou aí, regalando os olhos, para quem tá no YouTube vendo a imagem. Porque eu achei muito interessante também uma cena que aconteceu depois do jogo com o Bruno Pivetti. O Guarani até divulgou esse vídeo nas redes sociais, ele passou bem perto ali das vitalícias, aplaudindo, né, fazendo essa troca com o torcedor, e ele caminhou até ao setor onde ele acompanhava os jogos com o pai quando era criança. E chegando lá, ele ajoelhou em homenagem ao pai já falecido, né, o pai que faleceu em 2021. Então achei uma cena bem legal, assim, bem simbólica pro primeiro jogo dele à frente do Clube do Coração, né? Que bacana, que bacana. Momento legal mesmo que a gente tem que registrar e deixar como lembrança. Viu, Abel Ferreira? Não é ficar brigando com a arbitragem aí, xingando todo mundo, e depois que é expulso... Pô, você ouve o cara mandar você pra aquele lugar lá e o árbitro não vai fazer nada? Outra coisa, tá cansando esse papinho do Abel. Ai, minha carreira, que eu tô triste. Tá triste? Vai embora, pô. Para, que resenha errada. Ô, Heitor, então fala aí da goleada que a Macaca sofreu na estreia. Eu acho que ainda a gente não pode dizer, eu acho que seria um exagero dizer na primeira rodada que a Ponte tomou um choque de realidade, né, depois do título da Série A2. Mais que o resultado de ontem, o 3-0, ele expôs a carência e a necessidade de reforços, isso para mim também ficou evidente, né? A gente não pode negar, e a Ponte sentiu na pele os alertas que o Hélio já tinha feito, né? Sobre a falta de opções no elenco. A Ponte não tinha o Fábio Sanches, o Leonaldi, 2 titulares absolutos do título da Série A2, além do Ramon Carvalho, né, que seria o substituto natural do Leonaldi, e a Ponte sem algumas peças, ela não tem reposição à altura. Isso para mim ficou evidente ontem, reforçando a necessidade de encorpar o grupo e qualificar o elenco para a sequência da Série B se quiser brigar por algo a mais. O que você achou, hein, Chaib, da estreia da Macaca? A Ponte sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão no jogo de Série B, o estádio, diferentemente que eu falei do Guarani, o estádio do Vitória ontem, o Barradão estava cheio, 20 mil pessoas, fizeram uma boa pressão, apoiaram a equipe do Vitória. O Vitória começou bem, mas a Ponte também teve oportunidades para empatar, a Ponte desperdiçou algumas chances, e é aquele negócio, né? Não faz, acaba tomando, e o placar ficou elástico, mas poderia ter sido diferente. Quem vê o jogo assim poderia pensar que foi um atropelo Vitória, mas não foi não. A Ponte Preta teve oportunidades, mas aquilo lá, eu trabalhando no jogo também, muitos ouvintes mandaram mensagem pedindo reforço para a Ponte Preta, porque Série A2 não é a mesma coisa que Série B. E é isso, que nem o Heitor falou, não é um choque de realidade ainda, só o começo, mas a Ponte tem que ficar esperta, porque é um campeonato longo, né? Precisa mesmo de reforços, Carlão? Precisa. O time em si da Ponte Preta é um time que, falar os 11, né, do Kaique França até o Pablo Diego, aliás, que saiu lesionado ontem. É um time que daria para brigar assim, meio de tabela tal. Agora, o elenco é complicado, porque quando você não tem um titular como um Pablo Diego, você precisa do Guipira. E o Guipira, a gente está percebendo toda a dificuldade que ele tem para marcar um gol sequer, né? Não fez um gol ainda com a camisa da Ponte, e é um atacante. É um jogador limitado hoje para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, muito pouco para ser o 12º jogador do técnico Hélio dos Anjos. Então a Ponte vai precisar sim agora. Para você contratar reforços e de qualidade, você precisa de algo simples, dinheiro.
coisa que a Ponte Preta não tem. Então vai precisar de uma criatividade se quiser montar um time digno para fazer frente aos adversários na competição. É isso. É aquela história que a gente fala bem, criatividade. Só que como você tem criatividade no mercado onde todo mundo tá tendo que ter criatividade. Até o Palmeiras, gente, que tem uma grana pesada aí, tá tendo criatividade na hora de buscar seus reforços. Acabei de ler aqui, a tia Leila vai precisar, já assumiu que vai precisar vender jogador para refazer o caixa do Palmeiras. É não querer fazer loucura. Olha, depois a gente tava comentando isso, Fábio Scheibe, na hora que pegamos a escalação do Palmeiras, gente, se você tira o time titular do Palmeiras, que é um baita de um time, tinha ninguém no banco. Ninguém, não tinha um nome que você olhava e falava, pô, molecada, esse cara aqui vai fazer a diferença. Nada, só molecada, era John, era Fabinho, o maior nome que tava no banco era um zagueiro, que era o Luan, e o Marcelo Lomba, o outro que era goleiro. Sim. Do mais, era Breno Lopes, era Navarro, era John, era Fabinho, era... Como que é o outro lá, o Scheibe? O Rios foi Giovani. O Rios, Giovani, o menino Henrique lá, não sei, esqueço o nome dele. Luiz Guilherme. Só molecada. Aí, o Palmeiras não tinha ninguém no banco, e aí, velho. quando a gente fala, não estou falando de título, não estou falando de campanha, de conquista, não é isso. Aí quando a gente fala que o elenco do Flamengo ele é melhor que o do Palmeiras nominalmente, é evidente. É evidente em virtude disso Mas que ele aí tá a gente falando. Se você tira um ponta no Flamengo, entra o Cebolinha. Se você tira o Cebolinha, entra, sabe quem? Ontem o Pedro ficou no banco. Então você abre mão do Gabigol, você põe o Pedro. Entra o Marinho. Ainda tem o Marinho lá esperando. Aí tem o outro lá da base, que eu esqueço que o menino é bom também no Matheus Flamengo. França. Tem um monte. O Bruno Henrique voltando. O Bruno Henrique voltando. também. Então, olha o só, elenco do Flamengo tem... é melhor. Agora o Palmeiras em resultado tem Se demonstrado você que tira o tá se Dudu, quem que você superando. põe no lugar do Dudu? Molecada. Entendeu? Se você tira o Gabriel Menino, que nem tirou ontem o menino, ontem não estava. O Arthur tava no banco. O Arthur foi titular. Mas por que não tem outro, Lupe? Tem o Rony que tá machucado, né? Entendeu? Não tem. Mas aí entra. Claro, faltou o Veiga. O Palmeiras jogou sem meia, gente. Sim. Jogou sem meia. Jogou num 4-2-4, sem meia. Com o Flaco Lopes fazendo às vezes de meia. O Hendrick na ponta como centroavante, Dudu de um lado e Arthur de outro. Não tinha um meia armando o time. O Flaco Lopes e o Hendrick ficavam se revezando para buscar a bola. E o time pressionou o Cuiabá o tempo todo. Mas aí entra um outro ponto. Eu sei qual é esse ponto. Qual é? O repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de abril de 2023. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu um inquérito sobre o ataque a uma creche de Blumenau que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas no início do mês. Segundo as autoridades, o autor do crime passou a ter comportamento paranoico após se tornar usuário de drogas. Ele chegou a afirmar para um amigo 2 semanas antes do massacre que iria fazer algo grande nos próximos dias. O Centro de Educação Infantil Cantinho do Bom Pastor retomou as atividades hoje, 11 dias após o ataque. O Ministério da Cultura vai realizar um evento para marcar o lançamento da Lei Paulo Gustavo, no dia 11 de maio, em Salvador. O texto da lei, que foi sancionado em dezembro de 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro, prevê o pagamento de 3 bilhões e 86 milhões de reais para estados e municípios ajudarem o setor cultural a se recuperar da crise causada pela pandemia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou um grupo de trabalho para fortalecer o mercado de gás natural no país. Em um encontro com empresários, Alckmin afirmou que a redução do preço e do transporte deste combustível é parte da agenda de competitividade do Brasil. Ele também ressaltou a necessidade de fortalecer a infraestrutura da indústria brasileira. Mais de 180 pessoas morreram e outras 1.800 ficaram feridas nos últimos 3 dias em combates entre exército e paramilitares que disputam o poder no Sudão. A informação é da Organização das Nações Unidas. A capital do país, Khartoum, foi atingida por várias explosões e tiros na noite de sábado, após um dia de combates de rua e ataques aéreos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Estradas, a situação da Dom Pedro. Como está a situação da Dom Pedro, hein, Mário Quintino? Boa tarde. Eliel, boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Ainda tem bastante dificuldade lá na altura de Atibaia, inclusive mais cedo nós comentamos sobre um acidente grave que aconteceu na altura do quilômetro 75, um tombamento de um caminhão. Inclusive tem uma atualização, Eliel, infelizmente o condutor desse caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia. Inclusive há um trabalho acontecendo lá na altura do quilômetro 75 para quem vai em direção de Jacareí. Então atenção, a lentidão começa ainda em Jarinu, vai até a cidade de Atibaia, pelo menos aí 4 quilômetros de lentidão. Quem puder, o ideal é evitar passar por esse trecho exatamente da rodovia Dom Pedro. Para quem vem no sentido contrário, em direção de Campinas, já tem aquela movimentação mais intensa no acesso para a rodovia Anhanguera, região do Nova Aparecida, e na Zeferino Vaz, trânsito intenso nos dois sentidos, à altura do trevo de Barão Geraldo, também em Campinas. Eliel. Perfeito, obrigado pelas informações, Mário Quintino. Assine Sky com Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos 6 primeiros meses. Ligue agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Feirão de fábrica Daruge Chevrolet. Somente neste fim de semana. Onix, o carro mais vendido do Brasil. Taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo a partir de 116.900. S10 e Trailblazer Diesel bônus de R$30 mil e taxa zero. Seminovos com até 1 ano de garantia. Documentação grátis. Não vamos perder negócio. Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h38, hora do vôlei. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos do Arena CBN. Começaram no sábado as semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Como era de se esperar, o Minas saiu na frente diante do Suzano, jogando lá no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, 3-0. O que chamou a atenção foi a facilidade do jogo, 1h30 de partida apenas. 3-0 no segundo set, inclusive 25-16 foi a parcial para a equipe mineira, que se vencer em Suzano na próxima quarta-feira, já estará garantida a equipe na grande decisão da Superliga. O confronto entre Minas e São José, entre Cruzeiro e São José, começa na próxima quarta-feira, também às 9h da noite, lá em Contagem, Minas Gerais. Mas o Wallace vai jogar ou não? Ainda não está definido. O CBV e o STJD julgando a liminar que foi pedida, né, pela equipe do São José entre hoje e amanhã. Se ele for jogar, o São José não vai. Ou não? Existe essa possibilidade. São José diz que não concorda com a liberação do Wallace para estar em quadra. E chegaram a dizer que se ele for liberado, São José não entra pro jogo. Meu Deus, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e você faça igual uma novela que passa nesse mesmo horário, Pio. Vem trazendo capítulo aqui pra gente, tá? Tá combinado, com trilha e tudo mais. É isso aí, 4h39. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: óleo de soja lisa 900ml, 5,99. Linguiça toscana Aurora, 17,98 kg. Cerveja Império Lata, 350ml, 2,59. Água sanitária Barbarex, 2 litros, 3,99. Ofertas válidas de 14 a 17 de abril. Good Bom, para nós, te fazer sorrir é super simples. Beba com moderação. Arena CBN.
4h40, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Teve gente mandando aqui que eu fui indelicado com o Antônio Lupe chamando o repórter CBN. Gente, repórter CBN é programação de rede, nós somos obrigados a colocar no ar. Então, assim, o cara já tinha chamado a vinheta. E outra, entre colocar o repórter CBN e o pneu do Lupe... Não, tô brincando, Lupe, pode falar. Não, fica à vontade, Lupe. Fala aqui, ó. Pode falar. Cadê Lupe? Cadê Lupe? Ah, o Lupe tá triste aqui. O que a gente tava falando mesmo? Você tava falando do Palmeiras. Aí você ia falar, mas tem um detalhe aí, do time do Palmeiras. Tem um conjunto, um time, uma escalação. Ah, não. Lembrei. O que acontece? O Palmeiras, ao invés de contratar jogadores consagrados, medalhões, que viriam apenas para, entre aspas, ganhar dinheiro, ele resolve apostar na base. E eu vejo que é um dos caminhos. Ele tem qualidade na base, ele sobe pro profissional. Agora, mas só tinha jogadores da base, jovens jogadores. É uma metodologia de trabalho que vem sendo colocada em prática. E o Palmeiras vendeu o Endrick pro Real Madrid. O Wesley lá, que também deu fruto ao Palmeiras, foi pro Cruzeiro, pegou uma grana. Então, outros jogadores. Agora a gente faz esse recorte para nossa realidade. A Ponte Preta também apostou em jovens. Deu certo na Série A2. Deu certo, o Hélio abriu opções para vários jogadores da base. Só que a safra não é tão grande assim. Então, nesse quesito, a Ponte precisa contratar jogadores. É legal apostar na base? É muito legal. Mas precisa também ter qualidade. Leonardo tem qualidade, Amaral tem qualidade, Felipinho, que mostrou, tem qualidade, mas só de base não vai conseguir. Eliel também é bom, Eliel, o Cruel, mas assim, precisa de jogadores que aguentem uma Série B. Mas eu vou falar a verdade pra você. Gostou, Heitor, da minha opinião? Você tava ansioso? Eu entendo. Tava ansioso. A sua explicação. Valeu a pena esperar, valeu a pena esperar. Foi bem? Valeu a pena esperar. Ele não quer responder se você foi bem, mas tá bom. Eu respondi, falei que falou. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu concordaria com o Lupe. Poderia concordar com o Lupe. Mas aí seriam duas pessoas equivocadas. Como que tem uma fala dessa, prefere investir na base? Vendeu Patrick de Paula. Não deu tratamento, acompanhamento de Paula ao menino. deu resultado pro Palmeiras. Mas não deu acompanhamento psicológico ao menino pra manter o menino no time. Vendeu o Danilo, maior revelação no meio-campo nos últimos anos. Ganhou dinheiro. Vendeu o Gabriel Veron, no mesmo quesito, de não deu acompanhamento pro menino pra fortalecer a mente do menino. Vendeu o Gabriel Veron. Vou falando. Então fala. Vou falando. Fala mais então. Eu vou falando. Me dê mais exemplos. Vou falando. Subsídio. Renan Zagueiro. O Renan Zagueiro, porque teve um problema lá extra-campo, e aí se precipitou antes de querer saber acompanhamento, julgamento, essas coisas, vendeu. Tá. Porque assim, Vendeu o Arthur e agora recontratou. Pelo triplo do preço que pagou. Tá. Entendeu? Tá bom. Vendeu então, vamos lá. O Hendrick, que vai sair. Torcedor do Palmeiras tá aí feliz, mas o Hendrick vai embora já. Certo. Entendeu? Então, assim, você tá falando, não. Deu, né? Esses jogadores não deram nenhum resultado pro Palmeiras. Então, mas se você não tem a estratégia de contratar porque você investe na base, por que você vende quando você tem um time pronto? Porque você também precisa fazer caixa. Aí você contratou o Richard Rios. Ok. Mas você acha que esses caras estão prontos? Contratou o Arthur de volta. Ok. Mas pagando 3 vezes mais. Mas isso aí já não... Aí, quando o Palmeiras vendeu o Arthur, ele entendia que naquele momento ele não fazia parte. O Arthur veio pro Bragantino. A conta não fecha. Mas o Palmeiras... não bate. Bate. Quantos títulos esse... Vamos pegar esse que foi pra a Inglaterra, que você falou aí. Danilo. O Scarpa. Não, o outro. Danilo. O Danilo ganhou com o Palmeiras, Fábio Chaib. Você pode... Pergunta pro seu amigo aí. Ou se você tiver a resposta na... Ô, amigo! Danilo com o Palmeiras desde 7 títulos. Mas vocês moram juntos? Ele responde assim na lata? Nossa. É o Belo. É o Belo. 7 títulos. Pronto, tá respondido sua pergunta. Então, mas agora... Ao mesmo tempo tá surgindo outros jogadores também, como vai em conta que o Lupe tá falando. Tem Luiz Guilherme, Giovani... Fabinho. Garcia, Fabinho. Vanderlan, né? Vanderlan. Diferentemente, por exemplo... Mas vocês estão no nível, em vez de contratar, ele aposta na base. Vanderlan fez um jogaço na final contra o Água Santa. Mas o Piquerez machucou, né? E ele perdeu estrangeiros que também vieram e foram bem, né? Tipo o lateral esquerdo antes do Piquinês, como que era? O Vinha. Que veio, mas foi embora.
O Mina, baita zagueiro. Se o Palmeiras tivesse Gustavo Gomes e Mina na zaga, teria a melhor zaga do sul, aqui onde a gente tá mesmo? Da América do Sul, isso. A gente tá na CBN, aqui no estúdio. Teria que estar na América do Sul. Teria a melhor zaga da América do Sul, se o Mina tivesse continuado no Palmeiras. Mas o outro lá, o atacante que veio junto com o Flaco Lopes. O Merentiel. O Merentiel, La Besta. Nossa, coitado. Também, não, é o apelido. É bom jogador, mas também já liberou. Já não decidiu ficar. Palmeiras tem isso também. Tem um ouvinte perguntando aqui pra você, Heitor. Gostaria de saber do Heitor se a solução pra Ponte se reforçar seria ir atrás de jogadores encostados na Série A do Brasileiro. Aí acho que vai entrar na questão financeira, né? Se a Ponte teria condições de arcar com parte do salário desses jogadores, né? Porque uma coisa é Série A, outra coisa é Série B, inclusive em termos de salário, né? Mas é opção. Eu acho que o departamento de futebol da Ponte tá vasculhando, tá em busca de opções, porque fecha quinta-feira, né, a janela. Quinta. Tem até quinta-feira pra buscar aí, e atacante de beirada é prioridade, como já disse o Hélio dos Anjos, né? Eu tenho um nome. Pra atacante de beirada? Pra atacante de beirada e meio campo. Pode fazer as duas funções. Pra Ponte Preta, pra qualquer time da Série B. Fala. Quem? Posso falar? Fala. Vocês estão preparados? Se consagra. Ele já não é novo. Serginho. Tá no Maringá. Fez gol contra o Flamengo? Fez gol contra o Flamengo. 4 horas e 47 minutos. Vamos seguindo com a Arena aqui. Manda o ouvinte, o áudio do ouvinte aí. Ô, Eduardo Rodrigues, põe no ar o áudio do ouvinte aí. Boa tarde, galera. Fausto de Hortolândia. Sabe o que acontece? Corinthians campeão brasileiro. Outra coisa, o Palmeiras não tem mundial. E o único time que levou 10 mil pessoas pro Japão foi o Sport Clube Corinthians Paulista. Campeão invicto da Libertadores, campeão mundial em 2012, bicampeão mundial. Continua, vai. É o maior time do mundo. Que isso, hein? Tá feliz, hein? Tô feliz, esse tá regozijado, né? Esse tá bem feliz. Manda o próximo aí, o Eduardo Rodrigues. O Lupe não mandou, né? Não mandei? Não, era aquele lá do... era aquele lá. Falando algumas coisas aí. E tinha um cara que xingou porque você foi grosseiro comigo. O Celso. Celso Lupe. Vocês sabem por que o Gabriel Menino foi substituído? Gabriel Menino, mais um exemplo. Saiu do Guarani, foi pra base então, e agora mas tá aí fazendo o Palmeiras teve trabalho de cabeça. E se esse for, o Guarani pega uma parte, não pega? Pega. Maduro, ele só não foi vendido ainda, sabe por quê, né, Carlão? Por quê? Ele é menino ainda. Se consagra, meu Deus! O ouvinte aqui tá dizendo que o Gabriel Menino foi substituído porque ele tava com bolhas no pé. Porque jogou sem meia. Mas não dá pra jogar sem meia, gente. É item obrigatório. Mas aí quem falou que jogou sem meia foi você. Não, aqui o... Mas não sei, se bem que tá uma moda não, né? Os agora jogadores... que eu entendi. Que foi? Jogou sem meia. Carlão do céu, Foi não. o Berenguel que mandou essa? Vamos pro intervalo depois dessa. Não, cara. Os ouvintes estão pegando a mania também. Arena CBN. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 50 minutos de volta com a Arena CBN. Agora, se tá difícil pro Palmeiras, que tem um esquema, tá organizado e tudo mais, imagina pro seu São Paulo, hein, Heitor? Ai, aí tá muito pior. Sei não, hein? Olha, a paciência com o Rogério, eu acho que ela
tá chegando no limite do limite ali pelos lados do Morumbi, viu? Eu não sei não, esse começo de Brasileiro, até quando o Rogério Ceni vai conseguir se segurar. A situação tá bem difícil. Uma estreia contra um time, o Botafogo, que também tem lá seus problemas, né, técnicos e sem desempenhar um bom futebol em 2023. Então, uma primeira impressão aí do São Paulo preocupante para a sequência do Brasileiro. Mas agora tem esperança, hein? Alexandre Pato pode estar voltando para o tricolor paulista. Ah, não, mas vai fazer essa loucura de novo, São Paulo? Como que ele fez? Ele deu o Jadson e mais quem? Nossa, o Jadson, né? O São Paulo tá querendo pagar o Pato, hein, Léo? Não. Chegou. Chegamos no grande agora chegamos acho que atingimos o cume. Podemos Quando dizer. Heitor Esmeriz Está declarada a pandemia do trocadilho. Pandemia do trocadilho. Que coisa. Está declarada. E você sabe por que ele quer pagar o Pato, né, Heitor? Ah, não, e vem. Porque ele vendeu o Ganso. E contratou o Rato. Não, agora parou. E quer fazer dinheiro com o Castor. Para. Ô, mas fala um negócio pra vocês, gente. Caraca, essa foi boa, né, velho? Foi bom, foi uma sequência boa. Não combinamos nada disso, hein? Mas sei lá, o São Paulo ele tem umas decisões também, gente, que nem ele precisa entender um pouco do que ele quer. Ele tá pagando o Pedrinho parado. Tudo bem que o Pedrinho tem essa situação. Tá pagando o Daniel Alves, que tá preso. Também, o Pedrinho tem a situação aí fora do gramado. Mas ele foi julgado, ele foi condenado. Existe um processo, mas ele tem um julgamento já realizado. Eu acho o seguinte, se você trabalha, Carlão, você tem um processo respondendo criminalmente. Você vai deixar de ir no seu trabalho porque você está respondendo esse processo? Não, tem que Você vai seguir se trabalhando. Saiu o veredito, julgado e tudo mais, beleza, você vai cumprir, você vai se acertar com a lei. O Palmeiras com o Dudu. Agora, você tem um processo lá, um BO pra resolver, você vai pagar o cara parado? O São Paulo, ele se dá certos luxos que eu acho que ele não tem. Aliás, não que ele não tem São dinheiro Paulo pra tá isso, ele não perdido há tem. algum tempo, né? Exato. Tá perdido há algum tempo. É um time que, pela tradição, pela história, pela camisa, é um time sem identidade, é um time que não tem um ídolo hoje. Um clube como o São Paulo necessita de ídolos, necessita de referências dentro de campo. Preocupante, hein? A situação do São Paulo é preocupante. Não, outro ponto interessante também, agora pegando já um gancho na estreia do Santos, é que muito se fala sobre o Santos e o Santos tá lá Jogou quietinho. bem ontem contra o Grêmio. Tá quietinho, tá na dele. O Odair Helman tentando fazer o time conseguir jogar um pouquinho e pegou um time. Esse Grêmio vai dar trabalho, gente. Não é um time bobo, não. No Sul é difícil. Vai dar trabalho. Pegou um Grêmio ajustadinho, com o Soares ainda perdendo o pênalti, mas o Santos perdeu muito gol também. Perdeu. O time tá ajustado. O Santos tá num processo de reorganização também, mas tem mais identidade que o São Paulo. O Santos tem jogadores assim que o adversário respeita mais do que o São Paulo. Você pega o menino Marcos Leonardo, você pega um Lucas Lima, você pega o Soteldo. O Mezenga nem tanto. Agora o São Paulo, quem que tem? O Caleri. Luciano, machucou de novo. Machucou de novo, sabe? Luciano sentiu de novo. Aqueles 350 gringos lá. Rafinha, pelo amor de Deus. Rafinha acho que é o mais conhecido, né, do elenco. Não pode, né? Como um clube como o São Paulo não pode. A derrota do Santos, ela foi mais interessante que a vitória do Corinthians. Em relação ao jogo em si, o Santos ao futebol. Bem. O resultado foi bem. Não sei se o Santos merecia perder, não. É que o Corinthians, ele ativa o modo UFC, né? Nossa. Quando ele tá ali meio que pressionado, ele ativa o modo UFC, aí o Fagner sai, o Gil, então, meu amigo, vem daquele jeitão que parece um fenemê descarrilhado. Rodrigo, isso aí, nossa. Mas você achou gol? Você achou falta no segundo gol? Eu não achei falta do Gil, não, no segundo gol. Também não. Do Roger Guedes. Eu não sei. Eu marcaria falta. Mas. Pô, os caras não viram. Se não achou falta nesse lance, não viram o negócio lá do Fagner, vai ver essa faltinha do Gil? Para. Bom, 4 horas e 55 minutos. Antônio Lupe está ansioso pro dia de hoje, Eduardo Rodrigues. Mas por quê? Porque, não sei. Você tá sentindo um... Eu tô meio estranho hoje. Tá meio desanimado, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Otimismo. Na segunda-feira tem que começar bem. Isso. Começar bem. Então vamos lá. Eu vou levar hoje. Semaninha curta, vamos aí. Semaninha curta. Vamos embora. Tá de folga também no feriado, Heitor? Também. Sempre, né? Tamo junto. Porque eu também. Também. Tá todo mundo.
O jogo 9h30 da noite, hein, velho? Alô, CBF. Parabéns, hein, Quebrou CBF. todo mundo, hein? Jogão 9h30 da noite da Ponte Preta na sexta-feira de feriado. Vou falar a verdade pra vocês. Portões fechados, hein? Portões fechados? fechados. Pelo amor de Deus. Como diz o rapaz lá, não vou falar o nome dele, mas me ajuda aí, hein? ajuda aí. Ah, rapaz. Ô. É de tirar os dentes, né? Cara, segura o Heitor. O que deram pra ele hoje? É pra tirar o sorriso. Rapaz do céu, o homem tá impossível. Meu Deus. Nossa, hoje, Heitor, você tá sensacional. 17 de abril de interrogação. 1951. O Palmeiras veio a Campinas, hein? Vixe. Jogar contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta tinha Lucas, Palmeiras tinha Adriano. Em que ano foi esse jogo, Fábio Scheibe? Adriano. Quem que era? Lucas? Isso. Adriano, será que é o Adriano Michael Jackson? Lembrando, as regras do quadro, não falo sobrenome. Eu falo apenas nome, o primeiro nome. Agora ele pode ter 2 nomes, ele pode ter 60 nomes. Tá bom, vamos lá. Adriano ou Adriano Chuva ou Adriano Michael Jackson. 2011. 2011, Fábio Scheibe. Foi bem o Scheibe, hein? Heitor, não, Carlão de Freitas. Palmeiras tinha. O Palmeiras, ele tinha muita gente. O Tinga tava? O Tinga que era da Ponte. O que foi, velho? Ele vai embora, velho. Que louco! Ele foi embora. Ele abandonou o quadro, velho. O que aconteceu? Ele foi embora, velho. Só... Que louco, velho. Agora eu quero saber se eu acertei. Estou muito na expectativa aqui, pô. Foi? Veio trocadilho aí? Veio? Ah, não. Pô, vocês estão empolgados hoje. Velho. Eu perdi. Esse eu não prestei atenção. Esse eu tô fazendo outra coisa aqui. Vamos lá. Por favor, rápido. Vai, 2010, vai. 2010. Heitor. O cara não. Adriano pelo Palmeiras. Fala pra gente. Não posso falar. E Lucas pela Ponte Preta, né? Isso. Será que foi Luiz Adriano e Lucas Mineiro pela Ponte e Luiz Adriano pelo Palmeiras? Não, mas é Palmeiras e Ponte ou Palmeiras e Guarani? Ponte, Palmeiras. Ponte, Palmeiras. Eu vou no ano de 2018. Eliel Almeida. Ai, cara. É muito difícil pra mim, sabe? Porque eu não tenho hoje o acesso ao arquivo lá. Ai, meu Deus. Quanto foi esse jogo? Formataram o computador. Esse jogo eu vou falar o placar depois dos palpites. Qual o palpite do Scheibe? O Scheibe foi de 2011. Eu fui no o 10. O Carlão foi 10 e o Heitor 18. 13. 2013. Fábio Scheibe 2011, Carlão de Freitas 2010, Heitor 2018, Eliel 2013. Alguém quer trocar o palpite ou não? Opa, recebi aqui. Não, eu mantenho. Quer trocar, Scheibe? Não, muito obrigado. Seu histórico não é bom nesse quadro, você sabe, né? Ah, mas a gente vai tentando, um dia acerta. Então tá, então vamos lá. A Ponte Preta venceu o Palmeiras pelo placar de 2-1. O Eliel disse 2013. Errado. Por incrível que pareça, Heitor Esmeriz mandou na lua. Olha, primeira vez nesse quadro, hein? Carlão de Mas Freitas, hoje ele tá lá nesse mundo, né? bateu na trave. E claro, se tem Palmeiras em campo, tem vitória de Fábio Chaveiro. O treineiro era Gilson Klein. Era o bruxo, Gilson Klein. Palmeiras, Deola. Segura a cadeira aí, Scheibe. Deola, Cicinho, Maurício Ramos, Leandro Amar e Rivaldo. Meu Deus. João Vitor, Chico e o Tinga tava. Max Santos, Adriano e o Kleber. Felipão era o técnico do Palmeiras. Rapaz, e o palmeirense reclama do time de hoje, velho. O Márcio Diogo abriu o placar pra Ponte. O Max, que é o Max Pardalzinho, que depois passou a se chamar de Max Santos,
fez o gol de empate e Renatinho aos 36 minutos do segundo tempo. 9.952 pagantes, R$ 223.156. Campeonato Paulista, 17 de abril de 2011, Ponte Preta 2, Palmeiras 1. Fechado o sarcófago. Parabéns a Fábio Scheibe. E o Lupe derrubou tudo aí. Obrigado. Começando bem a semana, hein? Começando com o pé direito. Tem a última, hein? A última do Arena, hein? Atenção. Manda. Informação de Biano, hein? Anilson, de 21 anos, fez teste hoje no Majestoso. Não é Anielson, não? Anilson, né, Heitor? Anilson. É Nilson, é. Anilson. Que tinha rescindido do Náutico, São Paulo, né? Rescindiu do São Paulo e hoje estava fazendo exames, mais um reforço da Ponte. Ah, o Heitor já trouxe essa informação semana passada. É, o que hoje ele estava fazendo o exame. Ele fez aquele cardio lá, né? Isso. Você já fez esse exame, Carlão? Já. Precisa atualizar, porque tomando vitamina de morango 4 da tarde, pelo amor de Deus. Já saiu lá, Eduardo? Ainda não? Ah, então solta aquele áudio do ouvinte aí, que mandou o último aí. Vamos pôr o ouvinte no ar. Boa tarde, amigos do Arena. Tudo certo? Daniel de Campinas. Ô, Daniel. Quando a gente fala dos reservas do Palmeiras, né? Nós temos que lembrar também que tem vários jogadores que estão machucados e esses que estão jogando hoje são os reservas. Vocês não acham que esses jogadores que são reservas do Palmeiras seriam titulares em vários clubes, principalmente da Série B, como Ponte e Guarani? Um grande abraço, meus amigos. Valeu. Mas seriam titulares em vários da Série A. Sem dúvida. Pelo amor de Deus. O Luan seria um baita no zagueiro reforço por qualquer clube desejado. Marcelo Lomba era o goleiro titular do Internacional, gente. Seriam titulares em qualquer clube da Série A. A gente traça o paralelo do elenco do Palmeiras com os gigantes também. O Flamengo, o Atlético, o Fluminense. Não sei se já dá pra colocar nessa... Vasco não. Fluminense já dá pra colocar. E o Abel vai dividir essas reclamações agora, hein, Ariel? Por quê, Sampaoli já chegou ao comando do rubro-negro e ele e Abel são os mais indisciplinados do Campeonato Brasileiro. E o Abel, o Sampaoli chegou no Flamengo pedindo o quê? Reforços. Ah, pelo amor de Deus, hein? E outro ponto, tava lá a matéria, a primeira coisa que o Sampaoli respondeu, Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Ele respondeu que sim, que acredita que sim, ou seja, gente, nada vai mudar no Flamengo, porque eles ainda estão discutindo se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Eles não estão atualizando, vendo o modo de pensar do Sampaoli, não. Eles estão vendo um jeitinho do Pedro e do Gabigol jogarem juntos. Porque o Flamengo negou 100 milhões lá do Palmeiras, no Pedro, e agora tá aí tendo que colocar o Pedro pra jogar pra recuperar a grana. Essa que é a verdade. Já deu a hora, Eduardo? Podemos ir embora, então? Fechou. Uma excelente semana pra você em Flores Miris. Estaremos juntos de segunda a sexta aqui, hein? Aquele abraço. Até quarta eu me garanto. O homem até bebeu água lá. Tchau, Antônio Lupe. Lembrou do Tinga, né? Abraço, Carlão de Freitas. Valeu! Valeu, meu caro Fábio Scheibe. Valeu! A dupla bolacha e biscoito. Abraço.